Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do ProSA Podcast, este canal que traz a você conhecimento sobre empreendedorismo, negócios, carreiras e muita sabedoria para a sua vida. Para quem não me conhece, meu nome é Álvaro Castro, eu sou empreendedor, engenheiro civil e através da construção modular off-site eu ensino você a construir mais rápido, em menos tempo e com sustentabilidade. Quem está nos ouvindo no Spotify ou através do YouTube, na descrição desse vídeo nós deixamos as nossas redes sociais e alguns links, principalmente dos nossos convidados. Já deixe seu like no canal, curta, compartilhe e comente. É muito importante para a gente o seu comentário, o seu compartilhamento para a gente levar a informação para mais pessoas. Pessoal, quero agradecer primeiramente a CMC Modular e te apresentar essa empresa que respira inovação. A CMC Modular é uma empresa do Grupo Lafayette, a maior especialista em soluções construtivas industrializadas do Brasil. A fábrica destaca-se pela agilidade na montagem, flexibilidade e inovação em construção modular em um processo construtivo que envolve muita tecnologia. Acesse agora mesmo o site cmcmodular.com.br e conheça nossas soluções. CMC, a tecnologia que constrói. Hoje estamos muito felizes em receber aqui no estúdio duas pessoas com um projeto incrível, fundadores do Projeto Trilhas. Eles são responsáveis pela união do esporte com a preservação ambiental. Com o tombamento e a preservação de mais de 380 km de trilhas de mountain bike, de maneira sustentável e legalizada em Minas Gerais, o Projeto Trilhas está só começando. Fred Lana e Christian Wagner, muito obrigado pela presença, sejam bem-vindos ao ProSA Podcast, é um prazer receber vocês aqui e sintam-se em casa. Bom dia, prazer estar aqui, obrigado aí pela oportunidade, Álvaro, vamos conversar um pouquinho aqui, contando um pouco da nossa história. É isso aí. Bom dia, valeu, prazer estar aqui, poder falar um pouco aí do Projeto Trilhas e trocar essa ideia com você. Muito obrigado. Gente, para quem não conhece a história de vocês, do Projeto Trilhas, gostaria que vocês contassem-nos um pouco sobre a trajetória de vocês até chegar aqui, principalmente como nasceu esse projeto. Bom, é um projeto que já tem bastante tempo e ele uniu as histórias minha e do Fred, né? Eu ando de bicicleta já há muito tempo, comecei bem novinho a competir e tudo mais. Tinha construído uma trilha, uma pistinha perto do Retiro das Pedras ali, com apoio do condomínio e tudo mais. E um dia essa pista foi desmontada, né, por alguns interesses econômicos que estavam acontecendo na região e provocaram uma reunião para juntar a comunidade e discutir sobre esse assunto, né? Na verdade era acho que a MBR na época, uma empresa minerária, que queria fazer algumas coisas e essa pista tinha sido construída numa área não correta para aquilo, não era um ambiente que poderia receber aquela atividade e acabou sendo desmontada. Eu tinha ficado bastante chateado, fui nessa reunião e nessa reunião eu encontrei com o Fred, que tinha seus motivos também para estar ali, né? E aí a gente iniciou um trabalho de preservação ali da serra e tudo mais. Mas conta aí, Fred, do seu lado. Então, isso foi, né, lá em 2006, né, 2006, né? O Christian tinha desenvolvido essa pista com a turma de bicicleta, o pessoal mais do BMX, downhill, dirt jump e tudo mais. E a pista lá no condomínio era legal pra caramba e tudo, e aí teve isso que o Christian comentou, e simultaneamente aí estava tendo umas sondagens lá na Serra da Calçada de prospecção, né, de minério e tudo mais, a área era da MBR realmente, e aí gerou uma preocupação muito grande com os moradores da região, que gerou essa reunião toda, que o Christian foi lá por conta da pista, eu fui por conta das sondagens, né? E a gente acabou se conhecendo com o mesmo ideal. O que era? Que era que aquela área da Serra da Calçada fosse preservada, virasse uma área tombada pelo patrimônio histórico e artístico no qual acabou acontecendo. Então, quando gerou essa reunião, os moradores todos ficaram muito preocupados, todo mundo perguntando o que fazer, e aí foi criado na época, né, a ONG que a gente até participou durante muitos anos, que é a Arcamacera, que liderou, né, Christian, esse tombamento inicial para aquela área toda virar patrimônio histórico, foi reconhecida pelo IEFA,
Então isso aí gerou, foi muito legal, porque foi um trabalho de muita gente, de diversas entidades, organizações e pessoas, e aí a gente, com muita luta, conseguiu esse tombamento, né? E com esse tombamento ele foi um divisor de águas, né? Porque por 2 motivos. Primeiro, que realmente preservou a Serra da Calçada, em maneira definitiva, né? E segundo, cara, que mostrou que era realmente possível, né? As pessoas acreditando num ideal de conseguir alguma coisa. No Brasil isso é muito difícil, né? Você acreditar numa coisa, você sempre é colocado para falar, isso não vai dar certo, isso não vai acontecer, e não, velho. Na hora que você vê, você acredita, luta, e tem apoio, tem várias pessoas, então isso motivou muito a gente, que aí, isso foi, vamos supor, o chute inicial. E a partir daí a gente começou a ver, pô, bicho, é possível você transformar uma região, você fazer um lugar ser melhor e tudo mais, e aí isso motivou a gente a chegar no que foi no final o projeto Trilhas, né? Que começou com esse embrião. Então, assim, isso foi muito legal. O engraçado, né, pensando aqui, é que os desafios, a hora que a gente conquista uma coisa, novos desafios vão acontecendo. Então, até a parte de consolidar as trilhas dentro da Serra da Calçada foi um desafio. Na sequência, existiam alguns vieses que queriam a preservação total do ambiente, ele simplesmente fechado, sem interação do ser humano. Então a gente teve que demonstrar para aquelas pessoas que a bicicleta, a caminhante, a trilha, era benéfico para a preservação. Então, aí a gente entrou na parte da trilha. Então, no começo, o desafio era preservar o local. Depois era preservar as trilhas. E aí, com isso, surgiram novas oportunidades de não só as trilhas da Serra da Calçada, mas as trilhas do município como um todo. E aí vem novos desafios. Aí, cada dia, cada passo é um desafio novo e mais legal. E, poxa, eu e o Fred, a gente tem aí 10 anos de diferença, não parece, né? Parece ser 20. Mas, e o legal é que, assim, para mim, que eu era bem mais novo na época e tudo mais, é ver como que pessoas de diferentes backgrounds, de diferentes culturas e tudo mais, não só eu e Fred, mas o resto das pessoas que lutaram junto por essa causa, unidas, conseguem fazer a diferença. E às vezes a gente fica preso muito no nosso círculo, que normalmente são pessoas muito parecidas, que conseguem influenciar um pequeno número de pessoas. Que não pensa fora da caixa, né? E aí você precisa, às vezes, se juntar com gente de fora, de gente de outros âmbitos, para você conseguir... Que complementa. Legal. Uma coisa que vocês falaram aí, que eu prestei atenção e foi muito importante, assim, o papel da comunidade nessa transformação, né? Como vocês acham que foi o papel da comunidade, assim, nessa transformação que teve, né, desde o nascimento do Projeto Trilhas? É interessante que às vezes a gente olha para trás e vê o quanto a gente caminhou, e lá na frente, quando você começa, né, igual vocês falaram, às vezes você não tem a dimensão do tão trabalhoso que vai ser, mas hoje, por exemplo, se você olhar para trás, com certeza vocês veem que valeu a pena, né? Cara, valeu demais, né? Tá valendo. Mas a comunidade, cara, ela tem uma força muito grande, né? Assim, as pessoas, quando elas se unem por um ideal de verdade, elas conseguem transformar aquilo. Então, assim, vou te contar, assim, o meu envolvimento assim, inicial foi que eu tinha uma mania muito assim de reclamar, pô, Brasil isso, problema, não sei o quê, não tem jeito, isso aqui não tem solução, essas reclamações corriqueiras que a gente faz, né, principalmente na época de política e tudo. E aí meu cunhado virou para mim e falou, Fred, você não vai mudar o Brasil, não tem jeito, cara, você é assim mesmo, você tem que... Muda bairro, muda sua rua, já é muito. Aí, cara, quando ele falou isso para mim, isso foi um estalo, eu falei, cara, é isso, véio. Você tem que mudar aonde você dá conta, e aquilo ali vai se multiplicando, né? Então foi exatamente isso. Aí eu comecei a participar, né, o projeto, não o projeto como instituição, mas assim, a gente com os nossos ideais começamos a participar de diversos conselhos, representando diversas entidades, né, com os mesmos objetivos, todas as entidades que representam a sociedade civil, no caso, associações de bairro, associações de moradores, associações de proteção do meio ambiente. E aí você começa a levar suas ideias para esses fóruns, e aí você começa a ser ouvido, se sua ideia, né, tiver apoio, você vai conseguindo fazer essas mudanças. E aí o que você percebe? Que quando a comunidade está unida, que foi o caso da Serra da Calçada, em prol do mesma coisa, você vê a força que tem,
né? E às vezes a pessoa não percebe essa força. A gente conseguiu, por exemplo, né, mudar o plano de manejo lá do Rola Moça em 2015, na época que não podia entrar bicicleta. Então você vai juntando essas forças com um objetivo fim, aí você vê que a comunidade tem um papel muito importante nessa transformação. Então eu acho que é mais ou menos isso, cara. Você acreditando numa coisa, lutando por aquilo e mostrando seu ponto de vista, você vai ganhando força nisso daí, entendeu? Não, e o mais interessante assim que eu vejo é o seguinte, o pulo do gato do Projeto Trilhas, que eu acho, foi isso. Assim, em vez da gente criar uma ONG, em vez da gente criar um novo negócio, a gente pegou aquilo existente e foi participar daquilo. Uhum. Então, por exemplo, na parte ambiental, o Promutuca, que é uma ONG existente, nós somos a parte de esporte, trilhas e tudo mais do Promutuca. O Mountain Bike BH, que já é uma associação consolidada, forte, existente em Minas Gerais, Belo Horizonte, né? Mas Minas Gerais como um todo, nós somos lá hoje a direção de trilhas do Mountain Bike BH. Né? Então a ACH, a Associação dos Condomínios. Então, em vez da gente criar o nosso e falar assim, eu sou dono disso, a gente foi participar dessas comunidades, mostramos o nosso trabalho, a nossa concepção, e que a gente estava disposto a correr atrás. Então a gente, em vez de cada hora se segregar e fazer isso, fazer parte do todo. Isso é importante. Muito e fazer bom. parte do todo de pessoas que pensam divergente, né? E aí eu penso o seguinte, existe, né, naquela lei da guerra, você tem que dividir para conquistar. Não, você tem que dividir para conquistar. Então você tem que unir para gerar, entendeu? É muito importante. E assim, quais as etapas envolve o tombamento e a construção de uma trilha? Assim, para quem está nos conhecendo agora, como isso funciona? O tombamento, ele é um ato do poder público. Né? Uhum. Na verdade, é só para esclarecer isso aí, eu acho até importante falar a respeito. Quando a gente propôs para o município a ideia de preservar essas trilhas, é porque o que aconteceu? Nova Lima é um município que tem diversas áreas verdes, é um município lindo, né? Cheio de parques, unidades de conservação e tudo. E ele tem uma especulação imobiliária muito alta, né? Uhum. E atividade minerária também. Então, o que estava acontecendo? Com o dito, entre aspas, progresso, assim, com o crescimento econômico do município, a gente estava perdendo essas trilhas, porque as trilhas não eram reconhecidas como um ativo ambiental. Então, com esse crescimento, as trilhas iam se perdendo naturalmente, porque os projetos iam sendo aprovados, a trilha não é uma coisa que exigia uma proteção, então ela ia acabando. Aconteceu com o Rogerinho, com a Trilha do Ouro, com Ferradurinha, diversas trilhas foram acabando. A gente percebendo, cara, como é que a gente pode, né? O que a gente pode fazer? E conversando, eu, o Christian, o Vitório também, do Mountain Bike BH, e outras pessoas, a gente falou, cara, o Jean também, do CAC, a gente falou, bicho, o que a gente faz para poder preservar isso? Aí a gente, com outras associações, até na época a Associação Comunitária de Macacos, que foi o pessoal, o Zé Paulo, enfim, o Raul, aí a gente pegou, o Boareto, né? Aí a gente pegou e bolou assim, cara, vamos levar para o prefeito, o que dá para fazer? Aí a gente levou a ideia, na época era o Cassim, prefeito de Nova Lima, ele tinha feito os monumentos naturais da época, né? Foi a Serra da Calçada, do Souza, Morro do Elefante, Morro do Pires, então tinha esse viés ambiental. Aí a gente desesperado falou, cara, vai acabar as trilhas, o que a gente pode fazer para poder isso não acontecer? E tal, ele falou, cara, eu vou fazer uma preservação, vou tombar essas trilhas, então vocês têm como mapear, como fazer algo, né, para a gente poder fazer? Não, a gente faz todo esse mapeamento, todo esse trabalho técnico. Então a gente endossou o decreto, fez todo esse trabalho técnico, e aí ele pegou e decretou a preservação dessas trilhas, a proteção. Então isso para nós, cara, eu considero, né, eu acho que o Christian também, a maior conquista, né, do projeto Trilhas, né? Pô, a gente conseguiu convencer o município fez esse ato, que é um ato, igual eu falei, não foi o projeto Trilhas que tombou, né? Sim. Quem tombou foi o prefeito, mas a gente participou disso e teve a ideia, vamos falar assim, participou dessa criação. Então isso é uma alegria muito grande, e isso propiciou que a cidade fosse crescendo, que é aí que eu vou finalizar a minha fala, fosse crescendo, compatibilizando o crescimento com a manutenção dessas trilhas, porque a conectividade que é tombada, né? Uhum. Então, os traçados podem ser alterados, né? Desde que sigam padrões de qualidade, tudo tem lá as regras, tem que passar no Conselho do Turismo do CODEMA de Nova Lima,
o traçado é alterado e o empreendimento ele vai seguir o trâmite legal para ser aprovado. A trilha não é impeditivo para aprovação de nenhum empreendimento, mas também ela não pode ser perdida. E o mais legal disso tudo é que o acesso a essa trilha é público e gratuito. Então, assim, foi uma forma que a gente teve de continuar tendo essas trilhas, né? O município realmente tem essa característica, né, de trilha, de esporte ao ar livre e tudo mais, e não inviabilizar o crescimento do município. Então, esse é o roteiro do tombamento, entendeu? Eu acho assim, isso que o Fred falou é a parte mais importante. A construção da trilha é a consequência disso. Uhum. E o principal que a gente conseguiu provar é que a trilha ela tem o valor. Uhum. Então, aquele terreno do lado da trilha, ele passa a ter mais valor do que ele sem. A gente já tinha essa visão, mas o difícil era mostrar isso para as pessoas. Uhum. Porque às vezes a pessoa, o mountain bike, né, as trilhas, é uma coisa mais nichada aqui, então quem estava desenvolvendo não percebia esse valor e às vezes ficava preocupado com roubo, com isso, aquilo outro, que hoje, com o que a gente já fez, as estatísticas mostram exatamente o oposto. Uhum. A trilha tem mais, o empreendimento tem mais valor quando está próximo da trilha. Uhum. Né? A Três Vales, a CESUL comprovam isso e passaram a investir nessas trilhas também, construir elas de forma a não ser somente uma trilha, mas uma atração. Né? Uhum. E é isso que a gente vem fazendo. E assim, aí o desafio é colocar isso. Nesse momento, até antes do tombamento, a gente tinha conseguido fazer o para-casa burocrático. Uhum. E aí a gente teve que colocar isso em funcionamento, né? E aí a construção da trilha, ela tem mesmo qualquer obra, você tem um planejamento, você tem uma parte prévia de fazer todo o mapeamento daquilo onde você vai fazer, e aí depois você começa a execução daquilo de forma a pensar sempre na parte da diversão, do flow da trilha, mas principalmente na parte de drenagem, de impacto. Você não pode mudar a realidade hídrica daquela região. Então não é simplesmente você fazer uma valeta e tirar toda a água da trilha, porque senão você está gerando no médio e longo prazo um problema gigante para aquela região na parte ambiental. E aí você perde essa chancela ambiental, que é foi um certo desafio nosso conseguir mostrar os potenciais da parte ambiental para todo mundo, né? E que hoje as pessoas concordam que as vantagens de ter uma trilha, de ter o ser humano interagindo na natureza, são muito maiores do que as desvantagens daquela pequena intervenção, né? E aí a gente sempre usa com a legislação ambiental, né? Então, assim, você não faz, você não corta árvores, você não faz isso, porque a trilha é um espaço pequeno, né? A bicicleta é altamente adaptável. E quanto mais sustentável você faz, mais divertida ela é. Porque como você tem que criar obstáculos para a água sair da trilha, esses obstáculos são os pulinhos, são as curvas, né? Então, a trilha ambientalmente correta é 10 vezes mais divertida do que uma trilha não ambientalmente correta. Eu estive presente, né, em algumas trilhas de vocês ali na região do Alphaville e posso comprovar, assim, que ficou bem mais divertido. A sinalização também ajuda muito. E até para você levar pessoas que você está inserindo no esporte. Para minha esposa, por exemplo, para levar ela fica muito mais feliz, assim, estar em um ambiente segura, sinalizado, né? Seguro, né? Onde ela já consegue antever alguns obstáculos que vai ter de acordo com a sinalização. Então, sim, é outra experiência, com certeza. Parabéns mesmo. Valeu. Valeu. O que eu acho bem legal é o seguinte: a gente tem dois tipos, né, assim, de desafios nessa construção de trilho. Por exemplo, lá no Alphaville, né, nessa região toda que a gente fez, que a gente tem construído trilhas, elas são inseridas num ambiente, assim, no terreno da pessoa, na trilha tombada, né, que foi alterado o traçado e tudo, algumas melhorias, tem toda essa técnica de drenagem, construção, curva, para não dar erosão e tudo mais. Mas tem um outro trabalho que eu acho que ele também ele tem um viés ambiental muito forte, que aí é um pouco ao contrário a teoria também, né, Cris? Que é igual a gente faz na Serra da Calçada. Que aí tem, além da trilha, tem a recuperação ambiental, a recuperação das nascentes, de tudo. Que aí a gente tem que desenhar a trilha em função da recuperação totalmente. Então tem um desafio ainda maior para fazer a trilha ficar legal.
porque a gente tem, além disso, a gente não pode fazer o desenho que a gente gostaria na trilha, porque ela tem que seguir totalmente o princípio maior, lá no caso da Serra da Calçada, é a recuperação. E aí a gente casa a trilha com essa recuperação. E lá tem a parceria com a professora Maria Rita, da UFMG, né? Lá é parceria com a Vale, então assim, também com o Mountain Bike BH, enfim. Então é muito legal porque tem todo esse cuidado, né, assim, de como é uma área tombada, então a gente tem um monte de regra, tem que seguir um monte de parâmetro, então tem um desafio e uma dificuldade que às vezes a pessoa não entende, né? Fala assim, pô, mas por que o traçado é assim? Não é que te tirou da nossa cabeça, não, cara, o traçado é assim porque ele tem infinitas limitações e obrigações para ser aquele traçado. É um desafio enorme, às vezes tem proximidade, concavidade, tem a regra que não pode chegar perto, enfim, você não simplesmente faz, a gente trabalha todas as trilhas que a gente fez até hoje, e é o nosso também, é uma premissa do projeto Trilhas, a gente faz tudo com autorização, tudo com legalizado, vamos falar assim, é uma premissa nossa. Então, assim, é isso. Então, cada trilha tem um desafio, né? Então, é bem interessante, assim, não é uma coisa engessada, sabe? Ela tem um desafio local, tem o tipo de terreno. Aí, por exemplo, o terreno do Alphaville é totalmente diferente do terreno lá na Serra da Calçada, que, por sua vez, na própria Serra da Calçada tem dois tipos ainda de terreno, tem minério e tem quartzito. Então, aí lá no como é que chama? No Alphaville é filito, aí tem mata, aí tem raiz. Então, assim, é legal você conseguir trabalhar em diversos tipos de intervenções, sabe? Então, assim, bem aí desafiador. Tem que fazer ponte, aí tem ponte suspensa, exato. Aí o vão é muito grande. Então, assim, e aí você tem a logística de como levar o material lá, como funcionar. Então, é um desafio bem interessante. Cada trilha é um desafio novo. Então, assim, é por isso que eu estou falando, o projeto Trilhas, a cada dia que passa, a cada ano, tem um desafio novo, né? Tem uma coisa, e é uma coisa que satisfaz muito a gente, né? É um projeto de vida, é um projeto de realmente de doação. A gente tem outras profissões, a gente faz outras coisas e tem épocas que mais e menos, né? Tem épocas que o projeto demanda mais, tem épocas que demanda menos. Hoje a gente tem uma equipe muito legal. A gente conseguiu, né, montar uma estrutura que nos dá um apoio fantástico. Então, tem sido muito divertido e emocionante esses últimos tempos aí, né? Ó, eu assisti o documentário de vocês, Além da Terra, né, produzido, pelo menos está no canal da Specialized, né, eles produziram também? Sim, eles produziram. Muito bacana, dirigido. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo para todo mundo acompanhar. E eu ouvi uma frase que me chamou atenção, você até falou, Christian, agora, uma frase semelhante, que é construir é somar e multiplicar, né? E assim, sempre eu trago alguma passagem bíblica ou alguma outra parte de conhecimento, e assim, na Bíblia nós temos diversas passagens que falam sobre multiplicação, que não é fácil montar uma equipe para grandes realizações, né? Aí eu trouxe aqui Marcos 2, de 14 a 17, que mostra Jesus formando a equipe mais importante já reunida e recrutando pessoas específicas com habilidades específicas. Trazendo isso para o nosso contexto aqui, né, como vocês enxergam o papel assim, de vocês na formação dessas equipes, né, para fazer algo novo, diferente, que traga aí para vocês um diferencial, né, está trazendo um diferencial aí a longo prazo, que ninguém trabalha sozinho, né, com certeza vocês têm aí uma equipe por trás muito forte. O que eu acho muito interessante do Projeto Trilhas, e eu sempre quis para mim, a gente trabalhar de uma forma muito saudável, com gente do bem, porque nós estamos fazendo uma coisa inovadora, né, que tem um ganho pessoal muito grande, então que tem que ser um clima muito bom. Eu já trabalhei durante muito tempo com lideranças que eu não concordava muito com a forma de tratar os funcionários e tudo mais, então no Projeto Trilhas a gente sempre fez questão de ter uma coisa em que não tem uma hierarquia muito forte e tudo mais, é uma coisa bem tranquila, sabe? E na verdade as pessoas que trabalham conosco meio que aconteceram, esbarraram no nosso caminho, sabe? É sempre uma coisa, da mesma forma das parcerias, pelo menos essa é a minha visão, sabe?
as parcerias que a gente criou, elas foram parcerias naturais, né, Fred? É sempre uma coisa que, assim, o Paulinho, por exemplo, que é o nosso braço direito ali na parte de construção de trilhas e tudo mais, e que acompanha a gente há bastante tempo. Um dia que foi começar uma trilha nova, ele estava lá na trilha, se filmando, fazendo um tanto de coisa, estava disponível na época e tal, e é um cara apaixonado, é um cara que consegue fazer de tudo, né? Ele é um canivete suíço, assim, ele faz um pouco, ele ajuda muito na construção das trilhas, ele trabalha muito como trail builder, aprendeu bastante conosco, mas ele também faz filmagens, ele também é produtor de eventos e tudo mais, então foi uma pessoa fantástica que naquele momento a gente estava precisando e nos acompanha até hoje e ajuda bastante. Nas primeiras trilhas, vocês mesmos foram para pôr a mão na massa, foram construindo, fizeram tudo, desde o projeto até a construção? Sim, não. A gente continua. Cara, a primeira trilha que a gente fez lá na Serra da Calçada, cara, nós carregamos, né? Foi 112 dias carregando pedra, de 7 da manhã às 5 da tarde. Foi um trabalho muito legal, assim, de experiência, assim, de fazer uma trilha numa área preservada. Esse eu tô falando que esse foi o que eu, Fred, pessoa, mais dediquei, assim, igual você tá falando. Foi lá e fez, assim, né? Porque hoje, e também a maior parte das trilhas, o Christian que faz essa parte técnica toda, essa coordenação, a execução também, mas lá na Serra da Calçada, essa trilha particularmente, eu trabalhei desse jeito aí que você está falando, é muito, só que não dá para você fazer isso em todos, porque a gente tem outras coisas, né, para olhar e você engessa demais o negócio, né? Então, a gente tem um método, né, a gente até faz um curso de construção de trilha para fora, vamos falar assim, como um serviço, ele pega toda a equipe nossa, ele faz esse curso, explica como é que é, o Paulinho trabalha à frente e o Christian vai coordenando e vai fazendo também. Então tem que explicar como é que faz uma curva. Vai lá, faz a curva toda, explica, o cara repete, vai lá, confere. Não pode ser uma curva muito 90 graus, né? Tem então, que ter um ângulo ali. Eu lembro que quando fez a all-ride da Jack Daniels, foi um negócio legal pra caralho, né? Foi o primeiro all-ride que teve aqui. Então foi uma coisa, né, assim, não é revolucionária, porque tem no mundo inteiro, mas aqui era inédito, né? Assim, foi uma coisa bem legal pra nossa região na época que foi feito. Então, se foi uma coisa que o Christian bolou lá o projeto, foi lá, executou, foi lá, pôs a madeirinha, não, isso aqui não tá bom, chamou uma equipe especializada, tem que ser tantos graus. Então, é desafiador. Mas é a partir do momento que a sua equipe vai sendo treinada, essa expertise vai passando para toda a equipe. Então, hoje a gente tem uma tranquilidade maior, porque a gente tem uma equipe bem competente que dá para a gente também essa tranquilidade de ir pegando mais coisa para fazer, senão a gente estaria muito engessado, né? E as fotos nessa curva aí são cinematográficas, né? Assim, a parte de construção de trilhas, ela é muito divertida e ela é uma evolução para qualquer pessoa que gosta do esporte de mountain bike. Então, se você gosta de andar de bike e tudo mais, chega um certo momento que você gosta de também fazer o obstáculo que você quer passar por ele, entendeu? Então, isso aí é meio que a vida inteira, motivador e a vida inteira. Como eu comecei a andar de bicicleta com 4 anos de idade, competir com 8 e tal, a vida inteira a gente foi brincando disso com os amigos e tudo mais e tal. E o sonho era fazer disso continuar fazendo isso na vida, sabe? E começou dessa forma e hoje a brincadeira é mais séria, né? A gente tem uma equipe, tem uma metodologia. Então, assim, o Projeto Trilhas, a gente, como nós dois, né, somos empreendedores, empresários e tudo mais, a gente trata o Projeto Trilhas com a maior seriedade do mundo, né? Tem seu departamento, cada um é responsável por aquilo e tudo mais, cada um... os dois conseguem fazer os dois trabalhos, mas cada um com uma especialização maior. Então, se eu falto na trilha, o Fred vai lá e resolve, mas se ele falta alguma coisa, eu posso ir lá e resolver, mas cada um tem sua parte, cada um toca o seu negócio de uma forma, cara, que eu, sinceramente, eu tenho que parabenizar o Fred, porque para ele ter me aguentado esses 15 anos aí, e a gente tá numa boa e ser amigo pra caramba, passar o carnaval junto e tudo mais, é porque é uma das maiores vitórias, né? A gente manter esse casamento saudável, essa situação saudável. Exatamente. E como compartilhar, assim, trilhas que naturalmente, né, tem o uso do ser humano, seja eles ciclistas, atletas, trail run, trekking, com o uso ecológico ambiental? Cara, a gente tem que lembrar que o ser humano faz parte do meio ambiente, sabe?
Nós somos animais, a gente faz parte da natureza, né? Então, e outra coisa, quando você está se divertindo no ambiente, você não degrada ele, entendeu? Isso é claro pra gente, nas trilhas que a gente faz, você não vê lixo, você não vê uma depredação, você não vê, as placas estão lá, todas do mesmo jeito que sempre que a gente colocou. O que acontece é uma árvore cair em cima, alguma coisa assim, mas você não vê nenhum tipo de vandalismo, esse tipo de coisa. O ser humano é bom na essência. O problema é que às vezes desvirtuado, então assim, aquele lugar que chega carro, que a pessoa leva bebida alcoólica e tudo mais, vai ter problema. Exatamente. Mas o lugar onde tem a trilha somente, que a pessoa paga não sei quantos R$1.000 numa bicicleta leve, né? Quanto mais leve a bicicleta, melhor. Ele não sai levando peso para poder largar lixo lá, você tá entendendo? E é um ambiente de prática esportiva, um ambiente de alegria, um ambiente de saúde, entendeu? A gente acredita muito, assim, eu trouxe aqui no outro episódio o Bruno Soares, não sei se vocês conhecem, o Denis. Eu comentei para ele que vocês vinham, e aí nós estávamos falando sobre a transformação, né, através do empreendedorismo, na educação e no esporte, né, que é o que vocês fazem e vocês ainda alinham o meio ambiente, que é super importante, né. Assim, nós acreditamos muito na transformação do Brasil através desses pilares, né, educação e esporte. Por exemplo, isso aí, né, que a gente está falando aqui, o lema do Projeto Trilhas é baseado nisso, só preserva quem conhece. Então o que acontece? Quando você leva as pessoas, né, e a comunidade, as pessoas de longe também, para conhecer aquele lugar, aquelas pessoas vão começar a ter Por que a gente preservou a Serra da Calçada, cara? Lutou para preservar aquele lugar, porque a gente conhecia aquele lugar, a gente sabia dos valores ambientais daquele lugar, dos valores culturais, dos valores sociais, dos valores assim, históricos, né? O Forte de Brumadinho, tem a estrada dos escravos e tudo mais, o Boi Preto. Então assim, por esse conhecimento e por usar aquele local durante tantos anos, você começa a amar aquele lugar. E aí, quando vem uma ameaça para aquele lugar, as pessoas que conhecem e usam aquele lugar são os primeiros a proteger e a lutar pela permanência do local daquela forma. Então, o dano, vamos chamar de dano, que o uso causa, ele é infinitamente inferior à proteção que o uso dá. Então, por exemplo, você vai na Serra da Calçada, cara, é pouquíssimo lixo, as pessoas amam o lugar, tratam bem aquele lugar. Você vai no Rola Moça, a mesma coisa. Então, os lugares onde as pessoas conhecem e usam, e outra coisa, o ciclista e o caminhante, as pessoas que fazem esporte outdoor, ela já tem uma consciência ecológica diferente. O cara que gosta de acampar, o cara que gosta da natureza, ele sempre quer preservar aquilo tão bonito igual ele foi. Ele não quer chegar lá e detonar aquele lugar. Isso é 1% das pessoas fazem isso. Então, assim, quando você traz as pessoas para poder conhecer esses lugares, a possibilidade desse lugar ser preservado é muito maior quando existe uma ameaça externa a detonar aquele lugar. As pessoas se unem para que não aconteça. Agora, se você não conhecesse aquele lugar, quem quer lutar por ele, né? Então, assim, a gente acredita muito nisso e hoje em dia mudou, inclusive, a própria percepção dos órgãos protetores, né, do meio ambiente, que eram muito restritivos com o uso, hoje em dia eles já apoiam o uso, porque eles perceberam que o uso ajuda a preservar. Por exemplo, época de incêndio. Cara, eu não vou falar o percentual porque seria arrogante, mas grande parte dos focos de incêndio, as primeiras pessoas que avistam esses focos e avisam o Corpo de Bombeiro e o Parque Rola Moça, os locais onde acontece o incêndio, são ciclistas e caminhantes, são pessoas que estão no meio do mato, que vê o foco. A gente tem um grupo com o Corpo de Bombeiro, aí avisam, então liga no 193. Então, assim, a gente, os usuários desses locais, eles são muito apaixonados, né? Então, a gente acha que o dano que causa é muito menor. Eu venho acompanhando, né, ao longo dos anos, o fato que um empreendimento está ambientalmente correto, preservando a natureza, integrado também com o meio ambiente, ser sustentável, tornou-se fundamental para a aceitação do cliente, até para a venda do produto, agregando valor para ele. E assim, vocês, apesar de estar 15 anos aí com o Projeto Trilhas, crescer num momento muito importante, que eu estou vendo que a mentalidade do brasileiro está mudando com relação a isso, né, de valorizar mesmo empresas, né, que trabalham
com sustentabilidade. E trazendo um pouco assim para o lado da pandemia, que teve agora há pouco, movimentou muito, né? Assim, bicicleta mesmo não tinha mais para comprar, porque todo mundo começou a andar de bicicleta, fazer trail run e frequentar trilhas, né? Como vocês enxergam, né, que esse movimento assim foi de suma importância para esse crescimento? Olha, eu acho assim que a humanidade parou e colocou um pouco de prioridade nas coisas, né? Daquilo que é mais importante. Então o consumismo besta, aquela coisa de simplesmente o status e tal, diminuiu. E as pessoas foram atrás da essência, né? Então tá no meio ambiente traz essa essência para a pessoa, traz esse bem-estar, essa vontade de viver e tudo mais. Então eu acho assim que acelerou esse processo que a gente já tentava demonstrar e tudo mais. Para o nosso lado, apesar de ter sido uma tragédia, né? Eu inclusive tive Covid, tive algumas complicações e tudo mais. Eu acho que ela acelerou esse processo de inserção, de voltar a inserir o ser humano no meio ambiente, sabe? Então assim, eu vejo que por esse lado a gente teve algumas vantagens, né? O aumento das pessoas e inclusive essa parte também de começar a organizar esse uso, né? Nos parques, esse processo de legalização. Em 2015 você não podia andar de bicicleta no Parque Rola Moça. Hoje tem mais de 20 mil pessoas por mês que andam lá, né? A partir do Barreiro e a partir do Jardim Canadá. E a gente participou um pouco desse processo, a gente fica muito satisfeito de ser relativamente pioneiro, né, nessa parte, né? Tiveram várias outras pessoas que falavam isso também e tudo mais, mas a gente está aí desde 2006 porque a gente experimentou, né? A gente viveu, cresceu do lado da Serra da Calçada, tendo os benefícios de estar no meio do mato, né? Teve isso potencialmente retirado da gente, então a gente sentiu isso antes. E o nosso objetivo é realmente tentar criar essa infraestrutura para que mais gente venha. E isso a pandemia acelerou o processo, em algumas formas gerou um certo desafio extra, né? Agora após a pandemia a coisa vai se estabilizando melhor e eu acho que essa ideia chegou para ficar. A harmonia entre o homem e a natureza sempre foi um desafio, né, para qualquer empreendedor. E eu venho do mercado imobiliário, né, que anos ficou aí, né, impactando agressivamente o meio ambiente, e hoje eu trabalho com uma construção a seco, né, mais sustentável, né, que gera muita economia e não agride tanto o meio ambiente. E eu queria ouvir de vocês, né, essa parte de fazer um empreendimento em conjunto, se vocês recebem às vezes algum tipo de convite nesse sentido, né, porque conhecendo a fundo o projeto e tendo oportunidades que direto surgem para as empresas no qual eu trabalho, eu tenho muita vontade, por exemplo, de fazer um empreendimento com vocês, de levar esse conceito para um novo negócio, sabe? Cara, é um desafio muito grande conciliar. Então, o que acontece? Varia muito do empreendimento, né? Então, assim, a gente já participou de algum desenvolvimento imobiliário com a parte a gente nem chama só de trilha, a concepção do vida ao ar livre, né? Então toda essa parte de qualidade de vida e tudo mais. Então a gente acredita que a trilha ele agrega valor ao morador daquele local, então a gente participa realmente, a gente vê com bons olhos quando o tipo de empreendimento ele enxerga, porque antigamente a maioria dos loteamentos, o empreendimento, o cara queria pegar metro quadrado de lote, fazer as ruas mais estreitas possível, com um monte de lote, sem um clube, a portaria bonita e acabou. Hoje em dia mudou isso, né? Então, assim, as pessoas, elas querem muito mais do que isso. Elas querem um local para viver com a família, para o filho dele crescer. Então, ele quer um lugar que eles podem sair para passear de dentro da casa, que ele tem um lugar para conviver com o meio ambiente. Então, aí que o projeto Trilhas encaixa, né? Exatamente para poder dar esse balanço. Então, a gente acredita muito nesse tipo de empreendimento com esse olhar,
com esse viés, e isso mudou no mundo inteiro, né, cara? Não tem sentido a pessoa morar num local que não visa qualidade de vida, né? Você vê que as cidades todas hoje, elas visam integrar mobilidade urbana com ciclovia, com transporte público, com área verde, porque, afinal de contas, você vai viver a sua vida inteira ali. Então, porra, para que fazer o lugar ser uma selva de pedras de qualquer maneira? Vamos fazer o lugar ser legal, caber todo mundo, né? Pensar numa comunidade como um todo, né? Não simplesmente o cara pensar na casa dele, dentro do muro, com piscina, e aquela bolha fica legal. Não, cara. A cidade tem que ter um convívio legal. Aquilo é que faz ser bom, né? Assim, isso muda toda a percepção, toda a felicidade de uma região inteira. Então, assim, a gente acha que esse tipo de empreendimento, com esses viés, que visa a qualidade de vida e a vida ao ar livre, encaixa bastante com a nossa filosofia. Então vai depender muito de cada um. A sustentabilidade do Projeto Trilhas é exatamente por esse caminho, né? Nos envolver com os empreendedores. Nós somos do mercado imobiliário, de certa forma também, né? E a gente sempre viu o seguinte, que o desenvolvimento, ele precisava ter o desenvolvimento na qualidade de vida de longo prazo, né? A gente já teve exemplos no passado em que você fazia um bairro muito bem planejado, muito bonito, com a lagoa no meio e direcionava o esgoto para a lagoa. Exatamente. E hoje a gente está passando perrengue aí para poder tratar esse esgoto e tudo mais, o bairro perdeu valor, né? Então, assim, isso não pode ser feito. Eu acho que é o dever do empreendedor construir um bairro em que ele ou vai ou poderia morar ali o resto da vida e ter orgulho daquilo que ele fez, né? Pessoal, eu queria falar um pouco agora desse presente que vocês me deram, que é a cerveja da Krug Beer, com a logo de vocês aqui, Projeto 13, logo maravilhosa. Contasse um pouco desse projeto também, que, assim, eu sou suspeito para falar, né, mas essa cerveja aqui é muito boa e muito obrigado pelo presente. Vou deixar um pouco aqui pro pessoal ver, vou deixar aqui na descrição desse vídeo também. Não, isso é em busca da sustentabilidade, né? O Projeto Trilhas tem diversos parceiros que a gente vai construindo parcerias de longo prazo. A Krug Beer é uma delas, né? E a gente desenvolveu essa cerveja junto com eles, então esse sabor e tudo mais essa cerveja, a receita é só essa cerveja que tem, né? Na verdade eles fizeram um tanto de cerveja, a gente foi bebendo e foi gostando, e aí a que a gente mais gostou, a gente levou essa daí. Mas é uma cerveja desenvolvida, né? Tem todos os documentos e tudo mais de uma cerveja convencional, então ela pode ser vendida em qualquer lugar, inclusive, né, no Be Honest, lá no nosso bike bar, a cerveja carro-chefe do espaço, né? Que é também uma parceria com a Specialized, então é outra parceira. Então o Projeto Trilhas, ele tem diversos parceiros aí para realmente trazer essa sustentabilidade, porque é um projeto, uma iniciativa para manter a qualidade de vida da nossa região, entendeu? E expandir isso em outras regiões também. É um projeto que foi acontecendo, né? A gente não fez um business plan do projeto há 15 anos atrás, né, Fred? A gente foi realmente indo atrás do nosso sonho e compatibilizando esse sonho com a nossa vida, o momento que a gente vivia. E esse tem sido um desafio, mas uma grande satisfação na nossa vida aí, pelo menos da minha vida nos últimos tempos. E essa cerveja tá deliciosa, no Super Nossa também encontra ela, e na compra da cerveja, uma parte da receita vem para o projeto, para ajudar a gente a manter as trilhas, a desenvolver, a fazer esse trabalho de manutenção do projeto e proteção das trilhas, né? Então, assim, a gente pensou no rótulo dela desde o início, então foi bem legal isso aqui. Por exemplo, as curvas de níveis da cerveja, elas são da Serra da Calçada, né? E não é à toa, porque foi onde, né, tudo começou. Aqui do lado, né, conta um pouquinho da história do Projeto Trilhas, né, de maneira resumida, né, e tem o QR Code aqui que dá direto no nosso Instagram, né. Então, assim, é um projeto bem legal que a gente, né, Christian, a gente é bem satisfeito com ele, com o reconhecimento, né, assim, por uma marca grande igual a Krug, de fazer essa parceria com a gente. E é isso, então fazer um brinde aqui, ó. É isso aí, galera. Aí é o seguinte, quando a gente fechou parceria com a Specialized, a história começou primeiro assim, como embaixador da marca, né? Da gente ser embaixador, falar da bicicleta, aquele trem todo, normal, muito legal, e foi assim.
E aí, no meio dessa parceria, pela história toda do Projeto Trilhas, na época o Gonçalo entrou em contato com a gente, foi uma coisa muito legal, cara, porque ele entrou em contato e falou, a gente pensou aqui, conversando internamente na Specialized, o que a gente podia fazer de diferente e melhorar esse patrocínio, fazer uma coisa com um reconhecimento maior, e a gente chegou à conclusão que o melhor que a gente podia fazer era contar a história de vocês e fazer um documentário contando um pouco dessa história para poder multiplicar essa ideia em outros locais, no Brasil e até fora. E a gente gostaria muito de fazer esse documentário. E para nós, cara, foi uma honra, a gente ficou até emocionado, né? Foi um reconhecimento e uma coisa muito bacana, né? De uma marca que a gente admira demais. Então foi muito... para mim foi uma coisa singular. Ainda teve a direção do Rômulo Cruz, que é um cara que tem uma visão assim, artística. Ele fez o documentário ficar lindo, né? Assim, muito visualmente. Bonito. Ele teve uma direção muito bacana. Eu acho que grande parte do sucesso foi graças à visão dele, à forma dele contar essa história. Então eu queria até deixar um agradecimento específico aqui para ele. Então, assim, foi muito legal essa história toda com a Specialized, que culminou depois na parceria, junto com a CESUL também, no projeto Trilhas Bike Bar, lá na Lagoa dos Ingleses, né, que é onde a gente aluga as bicicletas elétricas, tem uma lanchonete com aviões, né, um lugar que a trilha fica aberta 24 horas, então... Muito ambiente família, bem, né? legal, tem uma parceria também, que não pode deixar de falar, que foi a primeira parceira nossa no ano zero, quando a gente não era zero de projeto, zero, era só um ideal mesmo, que é a Damata, né, do Guto lá, do Pipe, do Kiki. São grandes amigos, né? A gente é grande admirador deles e é o nosso parceiro número 1, né? Igual a Ayrton Senna com o Banco Nacional. Tipo isso, tô fazendo uma brincadeira aqui, mas eu tô falando assim, é um parceiro de primeira hora, né? Então, muito acho importante a gente reconhecer isso aqui, né? E aí, acho que é isso, né? Eu acho assim, interessante pro documentário, porque uma história de 15 anos é difícil de você explicar. Sabe, contar para os outros e passar. E o Projeto Trilhas, naquele momento, o grande desafio nosso, às vezes, era explicar para as pessoas que nós não somos um construtor de trilhas, que nós não somos... a gente não fez um business plan para fazer aquilo ali e tudo mais. Tal. Não, existe todo um histórico por trás. Existe a comunidade, existe as nossas parcerias com a Polícia Militar do Meio Ambiente, existe as nossas parcerias com a Vale, existe a parceria com a UFMG, existiu durante o tempo briga e não sei o que para preservação, sabe? Foram muitas pequenas, grandes conquistas, né, que geraram o que tem hoje. Então é um projeto que está muito bem embasado naquilo. Então isso que a gente tinha muita dificuldade de contar para as pessoas. Então a Specialized começou a patrocinar, ajudando a gente como embaixador, e aí a hora que eles entenderam, a gente conseguiu, a cada reunião que a gente tinha, contava um pouco mais, eles falaram, peraí, nós temos que contar essa história para os outros, né? E, cara, eles não mediram esforços, foi um projeto muito bonito, muito legal mesmo. E assim, eu tenho muito orgulho de fazer parte disso, e o legal é que isso dá uma projeção, inclusive, internacional. Sim. Né? Eu estive na Itália ano passado e tudo mais, a gente mostra que tem um documentário feito com a Specialized e tal, e você é recebido de uma forma diferenciada, né? Porque a Specialized é uma das principais marcas, se não a principal marca das bicicletas no mundo, e ela mesmo, o Rômulo era funcionário da Specialized, inclusive biólogo, então ele bateu no peito e falou, não, eu quero fazer isso, fez uma obra de arte que a gente gosta muito, então gostaria que vocês assistissem, curtam e comentem lá no YouTube lá da Specialized, para poder bombar lá. E vocês recebem muito assim convite para fazer o projeto Trilhas fora do estado ou fora do Brasil, ou ainda não? Sim, a gente recebe bastante convite, tem muita gente interessada e tal, e é um desafio para a gente poder atender a todo mundo, né, de uma forma que seja viável, porque o nosso projeto é um projeto denso, a gente não quer fazer nada que seja superficial, vai lá, faz a trilhinha e vai embora. Até a gente tem que nos manter muito fiéis àquilo que a gente acredita. A gente acredita que a trilha pode fazer parte de uma transformação social, de uma valorização do meio ambiente e de um ganho para a comunidade inteira em volta daquilo. Então, assim, às vezes, em alguns convites, quando a gente percebe que
o todo não está alinhado, a gente prefere não participar, porque o custo de oportunidade, para a gente não perder o nosso tempo em uma coisa que não envolve todos os valores e focar naquilo que envolve todos os valores, porque, graças a Deus, né, com essa história toda, veio uma demanda muito grande. Uhum. Então a gente escolhe muito bem escolhido aonde a gente entra, porque a gente quer ter esse ganho do legado de longo prazo. Não é um ganho de curto prazo. A gente quer realmente que o Projeto Trilha seja uma coisa próspera, que se mantenha, que vá além da nossa existência e que mantenha essa qualidade de vida aqui na região e aonde a gente participar. E como que faz para as pessoas te acharem nas redes sociais e acompanharem mais o trabalho de vocês, o Projeto Trilhas? Instagram do Projeto _Trilhas, né? Nós temos um e-mail também, contato@projetotrilhas.com.br também, podem mandar e-mail para lá também. No Instagram. Projeto Trilhas, Bike Bar. Lá no Projeto Trilhas Bike Bar também, o Jean, que é um grande parceiro nosso, que inclusive participou da construção de uma das primeiras trilhas nossas, hoje ele que nos ajuda lá na gerência do Projeto Trilhas Bike Bar, junto com no Instagram o CAC, também. Tá no Instagram, então esses são os canais para falar conosco, né? E estamos à disposição, tirar dúvida e novos projetos, né? Parcerias, aquilo que surgir, estamos aí. Queria agradecer imensamente, né, a presença de vocês aqui nesse podcast. Foi um tempo de muito conhecimento e que espero que todo mundo tenha gostado bastante. É sempre importante, né, entrevistar pessoas como vocês que têm um propósito, e eu tenho certeza que o Projeto Trilhas está só começando. Isso aí, Álvaro. Eu queria agradecer a oportunidade, foi bem legal o nosso bate-papo aqui, estamos aí abertos aí para novas conversas e tudo, e fazer o convite para você ir lá no nosso espaço, lá na Lagoa dos Ingleses. Vou, com certeza. Um rolê de bike. Com certeza. Álvaro, eu queria agradecer o convite, demorou um pouco para a gente achar uma agenda compatível, mas graças a Deus aí, acho que foi um momento super oportuno. E obrigado, parabéns pela estrutura toda aí do podcast, do ProSA. E tamo junto, vamos para frente. Obrigado, hein? Valeu.